Rádio Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet. Bom, na Rádio Italiana vamos dar prosseguimento aos especiais sobre o cristianismo e as polêmicas atuais, principalmente em virtude da posição da Comissão dos Direitos Humanos da Europa, que proibiu o uso de crucifixos nas escolas públicas italianas. E nós estamos aproveitando e conversando com alguns membros do catolicismo e vamos conversar também com membros de outras religiões e outras vertentes do próprio catolicismo. Hoje nós vamos conversar com Orlando Fedeli, que é um historiador católico brasileiro e professor universitário. É o fundador e atual presidente da Associação Cultural Monfort. No Brasil é considerado um dos principais líderes do catolicismo tradicionalista contra as posições de alguns setores da CNBB. A Associação Cultural Monfort é muito criticada por alguns membros da ala progressista da Igreja Católica e por adeptos da teologia da libertação, devido às suas posturas consideradas radicais aos ensinamentos tradicionais da Igreja. Olá, professor Orlando Fedeli, prazer em tê-lo aqui na nossa programação. Allora, saluti a tutti gli ascoltatori della radio italiana, molto piacere parlare agli italiani che sono figlio di italiano, in questa intervista con Fabio Botto, un amico mio, che ho molto piacere di ascoltarlo e dirvi qualche parola sulla Monfort e sui temi che lui vuole domandare. Benissimo. Bom, professor Orlando Fedeli, vamos começar essa entrevista falando sobre a polêmica da atualidade, que é a retirada dos crucifixos nas escolas públicas da Itália. Como é que o senhor analisa esta questão? Querem tirar o crucifixo das escolas italianas. E quem quer tirar o crucifixo? Em nome da democracia, da liberdade, da fraternidade, dell'uguaglianza, da igualdade, Europa unida. Unida em quê? A Europa só pode estar unida em Cristo e não em outra coisa. Não existe nada que possa unir a Europa senão o cristianismo. A retirada dos crucifixos é exigida por uma minoria que odeia Cristo e o Calvário, por isso odeia a Igreja, que é Cristo vivo na história. Esse ódio democrático, majoritário, esse ódio daqueles que querem liberdade para fazer qualquer coisa, menos para fazer o bem, esse ódio é uma herança do ódio que Cristo teve, que hoje se manifesta dessa maneira verdadeiramente cínica, falando em liberdade, impondo uma tirania. A Itália tem que se levantar contra eles que querem impor uma vontade que destrói a alma da Itália e a alma da Europa. O Papa Bento XVI tomou esse nome em homenagem a São Bento, que fez a Europa com a cruz, com o crucifixo. Assim, para que a Itália seja a Itália, para que a alma italiana continue viva em todos os italianos, para que a alma católica continue existindo na Europa e, portanto, para que a Europa tenha alma e não seja mais senão um cadáver, é preciso manter o crucifixo em todas as paredes, em todas as salas, em todas as classes, em todos os hospitais, em todas as almas e em todos os corações. Agora, mesmo a Itália sendo um país laico? Um país laico. Cosa vuol dire laico? O que quer dizer laico? Laico quer dizer neutro, neutro entre todas as religiões. Nós sentimos aquilo que quer dizer essa neutralidade, essa laicidade. Essa laicidade da Revolução Francesa fez a guilhotina. Foi a laicidade da Revolução Francesa que estabeleceu o terror, no qual era proibido vestir-se diferente aos domingos. Ela que fez a guilhotina porque elas tinham missa aos domingos. Em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, a laicidade, ela impõe a tirania do número, a tirania daqueles que governam o número, daqueles que pela propaganda insidiosa, pela propaganda paga com grandes fortunas, manobram as massas para impor a vontade de uma pequena minoria que grita Barrabás e não Cristo. Essa é a laicidade, a cínica laicidade do mundo moderno. Ela começou com a guilhotina e agora arranca os crucifixos. Ela não vencerá. A cristandade, que é a alma da Europa, continuará viva e a Europa ficará viva com essa alma. Senão, terá acabado a Europa e terá acabado a civilização quando se tira Cristo. Todo mundo civilizado tem por base o Calvário e todo mundo civilizado tem fundamento na cruz de Cristo. Retire-se Cristo e tudo cairá em ruínas.
Bom, o senhor é considerado, professor Orlando Fedeli, como um católico radical, não é? Que segue as doutrinas à risca. O que é que o senhor acha da renovação carismática? Eu não acho nada, porque aquilo que eu tenho de opinião não vale coisa nenhuma. Nós estamos na época das opiniões. Todo mundo acha alguma coisa, nem que seja 10 centavos na rua, eu não acho nada. O que eu digo é aquilo que é objetivo, que não depende de opinião. A renovação carismática católica é falso o nome, é a renovação carismática protestante. Ela nasceu no pentecostalismo protestante. Foi o cardeal modernista Suenan que introduziu essa verdadeira praga nos meios católicos. Essa verdadeira praga porque ela que desvia os católicos que reagem contra a teologia da libertação para um movimento místico e irracionalista que julga ter todos os dons extraordinários do Espírito Santo, todos os carismas extraordinários. Na renovação carismática, o que era reservado para muito poucos passa a ser de todos. O extraordinário fica extremamente ordinário. Todo mundo se julga com o dom das línguas. No Brasil, quem tinha dom das línguas era a vizinha maldosa ou a sogra que falava muito. Agora não. O dom das línguas, um blá 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 que ninguém entende, nem aqueles que lideram a renovação carismática. Esse blá 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 que não vale nada, qual São Paulo diz, que adianta falar numa língua que ninguém entende, é melhor calar-se. Essa renovação carismática é uma das responsáveis pelo enorme êxodo de católicos para o protestantismo, para as seitas. Enquanto não for extinta esse verdadeiro flagelo entre os católicos, haverá essa protestantização da igreja, porque não há diferença entre um culto carismático e um culto protestante dessas igrejolas de subúrbio, num fundo de garagem qualquer. A renovação carismática católica não é católica coisa nenhuma. Por isso se defende nos sites delas tantas loucuras, tantas heresias, tantas coisas absurdas. E por que o Papa João Paulo II apoiou a renovação carismática? O Papa João Paulo II apoiou tantas coisas. Apoiou também os legionários de Cristo, que agora estão sofrendo um processo muito grave. Ele apoiou muito o Opus Dei, apoiou tudo. O resultado, infelizmente, foi a divisão de todos. Porque quando se apoia tudo, quando se quer juntar o heterogêneo, não se tem unidade. Pode-se ter uma junção, um amontoamento de movimentos, mas não a unidade. João Paulo II, ao terminar o seu longo pontificado, deixou uma igreja extremamente dividida. A direita irracionalista, representada pelos carismáticos, a esquerda da teologia de libertação marxista. E na direita, tantas divisões. Não há ninguém que se entenda, nem na esquerda, nem na direita. Na esquerda, a teologia de libertação, os modernistas extremados, como do site Goliás, aqueles que querem, que se dizem que são a igreja, outros que são modernistas mais moderados, outros que querem uma interpretação light do Vaticano II, e a direita, tanta confusão. Está claro? A Fraternidade Sempre Desce dos Lefebvistas, que se opõe a vários outros movimentos de direita, toda a direita dividida, não há unidade nenhuma. Ainda recentemente, num congresso Summorum Pontífico em Roma, um dos conferencistas disse que lamentava tantas divisões na direita católica, porque o mal é haver direita e esquerda. A direita na política, a direita sempre foi canhota, sempre foi esquerdista. Essa que é a realidade. Direita e esquerda são termos políticos e relativos. Eu estou agora à esquerda do Boff, ele está à minha direita. Mas se vier uma pessoa à direita dele, ele fica no centro. E se desaparecer a minha posição, ele está na esquerda. A posição direita e esquerda é relativista. E o que é a direita? Pegue-se a direita nazista. O que ela defende, a direita nazista, o nacionalsocialismo. O Partido Nacional Socialista, racista, genocida, se intitulava Partido Nacional Socialista Operário Alemão. No início, quando entrou o Hitler, chamava-se Partido dos Trabalhadores. E o programa do Partido Nazista é exatamente o programa do PT Nacional, aqui do Lula. Igualzinho. Reforma agrária, combate aos militares, combate a toda a estrutura social, a destruição de todas as tradições. É a mesma coisa. O monopólio cada vez maior, mais crescente pelo domínio do Estado na estatização. Um socialismo de direita. O que fez Mussolini na Itália? Cosa ha fatto Mussolini in Italia?
Lui era direttore dell'Avanti, era direttore do Avanti. Ele era anarquista, de repente se disse direitista. É muito fácil passar da extrema esquerda para a extrema direita. Aqui no Brasil, Dom Helder era integralista. Dom Helder Câmara se quis ordenar com a camisa direitista, verde dos integralistas e Plínio Salgado. Depois ficou marxista, e um dos fundadores da teologia da libertação, com o Pacto das Catacumbas. O Carlos Lacerda era do Partido Comunista, passou para a direita. Toda parte é assim. Os líderes de direita passam para a esquerda, da esquerda para a direita. A direita é canhota. Claro. Como, por exemplo, Fouché, na Revolução Francesa, era girondino e depois estabeleceu o terror e foi comunista. O que quer dizer ser de direita e de esquerda? Nada. A direita é feita para enganar os católicos que se assustam com a esquerda. Fazem na direita aquilo que a esquerda não conseguiu fazer. Por isso dizia Lenin, o fruto natural do comunismo é o anticomunismo. Antes que os anticomunistas se organizem, organizemos nós, comunistas, o anticomunismo. Por isso aqui no Brasil, a ditadura militar o que fez? Tomando o poder, fez a lei de reforma agrária, mais radical que a do Jango, que eles tinham derrubado. Essa lei de reforma agrária é aquela que o Lula aplica hoje. Foi a direita militar que fez o divórcio. Foi a direita militar que fez a estatização do país e que permitiu agora o triunfo do Lula. A direita, onde está a direita? Não existe direita. Não tem direita, não tem esquerda, nós temos uma politicagem vergonhosa. Aliás, como em toda a Europa. Eu não acompanho a política italiana, mas duvido que da Revolução Francesa tenha nascido no mundo atual uma política correta, ordenada. O que é? Aproveitadores que dirigem as massas e, baseados na maioria, querem pôr a tirania que arranca até os crucifixos. Muito bem, nós estamos conversando com o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monforte aqui em São Paulo e um dos líderes do catolicismo tradicional aqui no Brasil. Agora, professor Orlando Fedeli, o senhor segue fielmente as doutrinas do catolicismo, né? O senhor é contra o uso da língua vernácula nas missas? A igreja que é contra. O Concílio de Trento excomunga quem disser que a missa tem que ser feita totalmente em vernáculo. Isso é excomungado pelo Concílio de Trento. Hoje em dia, todo mundo fala em vernáculo. Eu queria primeiro responder a uma pergunta que ficou no ar, que eu não respondi. Se eu sou católico radical. A palavra radical é uma palavra para assustar. É um espantalho que é posto na mídia para assustar aqueles que são entrevistados. Radical quer dizer que vai ter raiz dos problemas. Quem gostaria de ter uma esposa que não fosse radicalmente fiel? Mas só moderadamente fiel. Quem queria ter na caixa de sua empresa comercial um funcionário que trabalha, mas que não fosse radical nas contas, fizesse umas contas assim, superficialmente corretas? É claro que a radicalidade é exigida por todo aquele que é sério. Se eu vou fazer uma operação de um câncer, eu quero que o médico faça uma extirpação radical do câncer. Não uma extirpação assim, superficial, democrática, tá certo? Uma extirpação amigável, mas não vá até ao fundo dos problemas. Eu quero extirpação total. Alguém que é católico tem que ser católico inteiro, não pela metade. Então, a missa em vernáculo, passando para essa pergunta feita agora. A missa em vernáculo, será que os padres a entendem? Será que os padres a entendem? Eu conversei uma vez com um padre 15 minutos. Ele defendeu a missa em vernáculo, que em latim não se entendia. Eu perguntei, pois é então, padre, me diga, o que quer dizer o Senhor esteja convosco? O que quer dizer o verbo aí? O verbo estar. O que quer dizer o verbo estar no subjuntivo presente? Esteja. É claro que ele não sabia. O que quer dizer Deus estar conosco? É claro que ele não sabia dizer o que era a vida da graça. Quando eu perguntei, mas então, o que é o pecado? Ele também não sabia responder. Quando perguntei o que é a redenção, ele também não sabia. Todas as perguntas implícitas na questão, o Senhor esteja convosco. O que é a missa? A renovação do sacrifício do Calvário. Eles não sabem. Falar em português a missa. Pegue, por exemplo, o seguinte. O padre diz em determinado momento, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Resposta, o amor de Cristo nos uniu. Isso parece minha avó conversando com minha tia-avó, as duas surdas, aos 90 anos. Uma dizia, choveu hoje, outra dizia, já tomei melhoral. Quer dizer, diálogo de surdos. Que tem que ver a frase, a paz do Senhor esteja convosco, resposta, o amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo não une ninguém. Cristo ama todos os homens, mas não une todos os homens. O que une é o amor a Cristo, não o amor de Cristo.
O que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo? Deus do universo? O Deus católico não é Deus do universo, é criador do universo. Tem uma ligeira diferença. O Deus do universo é Júpiter. O Deus do universo é Zeus. Deus é criador do universo. E por isso é dito santo, santo, santo. 3 vezes em homenagem ao Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, santo, santo quer dizer sem mistura com o universo. Transcendente e, portanto, não do universo. Essa frase de santo, 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 Deus do universo cheira a panteísmo, senão a gnose. Ele está no meio de nós. Quem explica isso? Quem explica isso são os filósofos cabalistas. São eles que explicam isto. Que quando 2 dialogam, Deus está entre os 2, formando-se um nós, que não é nem eu nem tu, mas a divindade no meio de nós. Deus não está no meio de nós. Deus pode estar em nossas almas, Deus pode nos assistir com a graça enquanto estamos reunidos a outros que têm a mesma fé, mas Ele não está presente no meio de nós pessoalmente. Deus está na hóstia apenas e não no povo. Por isso o padre tem que dar as costas para o povo, como todo líder dá as costas para os liderados. Não há capitão que lidere sua tropa de costas para a tropa, que assim ele está pronto para fugir, não para levar a tropa na direção que ele quer. Assim o pastor, ele vai à frente das ovelhas, lhes dá as costas. Um pastor ele fica de frente e vai andando de costas, vai cair no buraco. Isso é uma loucura, não tem cabimento. O professor fica de frente quando ensina aos alunos. Mas se o professor vai com a sua classe, fala com o diretor, ele lidera a classe, dá as costas aos alunos, falando com o diretor. O padre, enquanto ensina, lendo a epístola, o evangelho, faz o sermão, ele fica de frente ao povo. Quando ele dá a bênção de Deus para o povo, ele dá frente para o povo. Mas quando ele fala em nome do povo para Deus, ele dá as costas para o povo que está falando para Deus. Que confusão na nova missa. Ninguém a entende, muito menos esses padres de showmissa, que transformam a missa num carnaval. Bom, professor Orlando Fedeli, eu gostaria que o senhor dissesse para todos os nossos ouvintes um pouco sobre a Associação Cultural Montfort. A Associação Cultural Montfort, ela nasceu em 1983, quando eu me retirei da TFP. Eu pertenci durante 30 anos à Tradizione Famiglia Proprietà, que in Italia è conosciuta. A tradição família propriedade aqui no Brasil. Na verdade, fazia parte do grupo Catolicismo. Permaneci lá 30 anos, posto à parte, no gelo. Nunca participei das coisas mais profundas dessa entidade, porque, como sou muito franco e respondo sempre às perguntas que me fazem, não podia pertencer ao núcleo secreto que havia lá, porque havia uma sociedade secreta dentro da TFP, a Sempre Viva. Eu saí denunciando que quando descobri essa sociedade secreta e o culto que nela se fazia, Dr. Plínio e a mãe dele, Dona Lucília, promovida por Dr. Plínio através do braço esquerdo dele, João Esconhamilho Cladias, agora Monsenhor Cônego de Santa Maria Maggiore, chefe dos Arautos do Evangelho. Ele que difundia a ladainha de Dona Lucília e a ladainha de Dr. Plínio. Ele que fez o culto delirante. Ele que dizia, junto com Átila Cinquemanens, um homem que falsificou cartas minhas, ele que dizia que o Espírito Santo se retirara da igreja e passara para a alma do Dr. Plínio, que a igreja ficara só uma estrutura. É o que ele dizia e o que ele pensa secretamente ainda hoje. Saí e, por conselho de Dom Maier, ele me disse para fundar ou uma revista ou formar com os meus alunos que estavam unidos a mim e que iriam me deixar, que fizesse um grupo para assistir doentes nos hospitais ou um grupo para estudos e fazer uma revista cultural. É claro que eu, tendo sempre sido estudioso, preferi fazer uma revista. Fiz a revista Veritas, uma revista pequena de 4 páginas, que tinha uma edição muito diminuta de 500 exemplares. Tinha muito poucos contatos. O grupo Montfort era muito pequeno. Dom Maier logo faleceu me abençoando. Fizemos então, anos depois, a sociedade cresceu um tanto e fizemos depois um site, o site Montfort, da Associação Cultural Montfort, que tem um sucesso muito grande, com centenas de milhares de visitas mensalmente. Tem um site de combate em defesa da doutrina católica que é tão traída hoje, defesa da cruz, defesa da fé. Esse site é que dá vida à minha sociedade, a Associação Cultural Montfort, a sociedade que eu presido, a Associação Cultural Montfort. Essa associação tem amigos por todo o Brasil e muitos mesmo fora do Brasil.
Estamos muito satisfeitos com o resultado. É claro que essa associação tem, além de muitos amigos, muitos inimigos. Os amigos me dão o consolo e a alegria da fidelidade. Os inimigos me dão o consolo, a honra e a glória dos escarros, das calúnias, das injúrias. Porque bem-aventurados sereis, disse Jesus Cristo, quando vos caluniarem por causa do meu nome. Assim é a Associação Cultural Montfort. Nós lutamos por Deus, ainda que sozinhos. Même si nous serons seuls à défendre Dieu du ciel, não jamais nous ne cederons. Mesmo que estivermos sozinhos a defender Deus do céu, nós nunca cederemos. É uma canção que fiz em 56 para os meus alunos. É a canção que eu repito agora. À mon Dieu, la croix de mépris, que je reste tout seul de le plus grand oubli. Para nós, meu Deus, a cruz do desprezo, que nós permaneçamos sozinhos no maior esquecimento, mas jamais nós cederemos. Nós lutaremos aqui no Brasil e mesmo anche in Italia, na defesa da croce. Così la Montfort. Agora, a sua família é italiana, não é? Sì, meu pai era italiano, tinha nascido em Milão e foi criado em Gênova. Era um escultor em legno, era um escultor em madeira, trabalhava como entalhes em madeira. Fez durante 10 anos serviço militar na Itália, na guerra da Líbia, depois em 1912, depois a Grande Guerra 14 no Montenegro e lá nos Alpes. Depois permanecendo algum tempo na Itália. Depois, em 1923, 24, ele foi obrigado a sair do país, porque num comício, quando se fez um pouco de silêncio, ele gritou, abbassa il duce, e quando gritaram, que grita? Ele respondeu, io, Fedele Guglielmo. Então, lhe deram alguns golpes de manganello, quebraram a cabeça dele, e ele veio consertar a cabeça aqui no Brasil, onde se casou e teve 3 filhos. Meu pai é italiano, minha mãe é filha de italianos, toda minha família é italiana. Meu pai morreu há muitos anos, em 55. Falava-se italiano em casa, mas um italiano assim, familiar. Toda a minha família era de gente do povo, operários, camponeses. Eu nunca tive estudo de italiano em classes nem na escola. Daí os meus erros, dos quais peço perdão. Eu gostaria muito de conhecer, falar bem italiano, e gramaticalmente, e escrever perfeitamente. Mas todas aquelas letras duplas me embaraçam. E agora na minha velhice fica difícil entrar aquelas letras duplas em ordem, le doppie. Le doppie. E dunque, tem um italiano, como disse um padre não muito amigo da Montfort, um italiano approssimativo. Mas approssimativo me dà alegria. Me aproximar da Itália, ainda que seja com erros de gramática. Ficar junto da Itália. Ficar junto ao coração da Itália. Porque de alguma maneira eu sou italiano. Eu sou brasileiro, graças a Deus, por ter nascido aqui. Mas tenho uma alma italiana também. Não tenho uma boa de sangue de português. Sou casado com uma filha de portugueses. Essa é a minha origem. Na Montfort tem gente de todos os países da Europa, provenientes de todos os países da Europa, originários de lá, e mesmo do Oriente, que dei muitas aulas em colégios onde havia japoneses, e tenho chineses, e tenho gente de todas as raças. Porque a cristandade recebe todos, recebe a todos. Sob a cruz cabemos todos. Os braços da cruz são imensos. E por isso nós estamos bem acolhidos sob esta árvore da vida. E qual é a sua formação profissional? Eu estudei na PUC de 1951 a 54, História e Geografia. Portanto, me formei em ping-pong. Porque nunca havia aulas na PUC já em 51 a 54. Uma vergonha. Nunca tive aulas corretas de história antiga, história do Brasil, história contemporânea, nada. Eu jogava 8 horas de ping-pong por dia. Tenho dado por vezes palestras na PUC. Se vê lá aqueles moços deitados no chão, aquele cheiro horrível, toda aquela profanação, uma faculdade que se diz católica. E que de católico tem nada. Então minha formação profissional foi muito deficiente. Na TFP fui muito perseguido, fiquei sozinho 20 anos sem ninguém me cumprimentar praticamente. Isso me isolou e Deus me fez bem me isolar. Durante 20 anos estudei sozinho num fundo de quintal. Alguém me perguntava, para que tanto estudo? Que adianta isso, o senhor não pode, se a TFP e o Dr. Plínio não lhe permite dar mais palestras, escrever artigos, dar conferências, dar aulas. Algum dia isso será útil. Foi útil na Montfort.
É útil nas milhares de cartas que respondo. É útil nas polêmicas que eu tenho tido, graças a Deus, com a bênção de Deus, com vitórias para Deus Nosso Senhor. Bom, professor Orlando Fedeli, agora eu gostaria que o senhor concluísse essa entrevista para todos os nossos caros ouvintes da Rádio Italiana. Os ouvintes perceberam que a Montfort é bem franca e bastante sincera. Diz um poeta francês que il faut avoir l'œil qui regarde bien e la voix qui vibre. É preciso ter o olhar que olha bem e a voz que vibra. A Montfort fala diretamente. Por isso, deixo uma mensagem aos que me ouviram, uma mensagem amiga, me colocando à disposição para responder a todas as perguntas e dúvidas como um amigo. E, se alguém quiser debater, com muito gosto. A Montfort está sempre pronta para aceitar qualquer desafio. E por que a associação chama-se Montfort? É uma boa pergunta. O nome foi escolhido em homenagem a São Luís de Montfort, em primeiro lugar. São Luís de Montfort foi um grande pregador da devoção a Nossa Senhora. A Montfort tem devoção a Maria Santíssima. Nós temos muita atenção com o que aconteceu em Fátima e queremos seguir o que Nossa Senhora de Fátima anunciou. A Montfort tem esse nome por causa de São Luís de Montfort, que foi expulso de todos os lugares em que ele pregou. Nunca foi tolerado por nenhum bispo, foi odiado por todos os padres, até pelos parentes dele. A Montfort, como São Luís de Montfort, não tem medo de ficar só, por isso ela tem tantos amigos. É claro que poucos são aqueles que têm coragem de ter amigos briguentos como a Montfort, mas quando se os tem, eles são amigos de verdade. Um abraço a todos que querem ser amigos da Montfort, com o coração aberto e a palavra bem clara na boca e olhar bem franco, olhando de frente o inimigo, para ajudar o inimigo, para mudá-lo, para torná-lo nosso amigo, para convertê-lo, para levá-lo para junto da cruz, que querem agora arrancar das paredes dos colégios italianos, dos hospitais italianos, das casas italianas, das almas italianas. Ok, muito obrigado, professor Orlando Fedeli, por essa entrevista. Nós agradecemos muito a sua presença aqui na Rádio Italiana. Agli amici d'Italia, un saluto molto cordiale, con tutta l'anima di Montfort, di San Luigi di Montfort. Un saluto con Don Bosco, che sono stato allievo suo. Un saluto con Don Bosco, con Santa Caterina di Siena, che mi ha insegnato a amare il dolce Cristo nella terra. E più non dico, come diceva lei, com tanta anima e com tanta dolcezza. Muito bem, nós conversamos hoje com o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Montfort, ele que é professor e historiador e é considerado um dos principais líderes da igreja tradicionalista aqui do Brasil. E nesta edição nós encerramos a segunda parte do especial do cristianismo e em breve voltaremos com a terceira parte, conversando com outros especialistas no assunto sobre o cristianismo, outros líderes religiosos e outras vertentes do próprio catolicismo. Rádio Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.